Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nós vamos dar continuidade nesta videoaula nos estudos de limites, tratando ainda de limites indeterminados. Eu estou dando ênfase a esse tipo de limite. Lógico que nós vamos abordar vários tipos de limites aqui, mas estou dando ênfase porque, de fato, existem algumas expressões que o aluno ele tem uma certa dificuldade para sair dela para poder calcular o limite. Por isso eu estou dando um grau de importância maior e insistindo aí nesses exercícios. Se você não é inscrito no canal, eu já logo peço que você se inscreva no canal para estar ajudando a divulgar o nosso canal aí e fazer com que o nosso canal cresça. Sem mais delongas, vamos à resolução, que consiste em, em primeiro lugar, verificar se existe verdadeiramente uma indeterminação no nosso limite. Então a gente faz isso substituindo na variável x a tendência, o x tende a 1. Então, a raiz cúbica de 1 menos 1 sobre, se você está mais safo, certamente você vai fazer isso até de cabeça, raiz quadrada de 1 menos 1. Eu estou apenas fazendo a substituição para verificar se há indeterminação. A raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, menos 1. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, menos 1. Nota-se que deu 0 sobre 0. Uma indeterminação. E aí, como é que a gente vai resolver essa indeterminação? Primeira coisa é o seguinte: você tem que observar que os radicais aqui, eles têm índices diferentes, ok? O primeiro passo é tirar o mínimo múltiplo comum entre os índices dos radicais. No caso, 2 e 3, né? Porque aqui é raiz quadrada. O mínimo entre 2 e 3, muito fácil, é 6. Esse 6 vai ser o expoente da nossa variável que nós vamos substituir, porque nós vamos usar o método da substituição de variável aí, ok? Então, nós vamos fazer o x igual a t elevado à sexta. E quando eu faço isso, será que o t ele vai se aproximar de quem? Qual vai ser? X está se aproximando de y, de 1, perdão. Quando o t se aproximar de x, né, no caso aqui, qual vai ser o valor de t? Então aí a gente calcula aqui a aproximação. T à sexta é igual a 1, portanto, t é igual a raiz sexta de 1, logo t, raiz sexta de 1 é 1 mesmo. Então, quando o x tende a 1, o t também vai tender a 1. Vamos substituir então as variáveis, lembrando que o x, aonde tiver x, eu vou trocar por t elevado à sexta potência. Então, limite da raiz cúbica de t à sexta menos t à sexta sobre a raiz quadrada de t à sexta menos t à sexta. Professor, talvez um aluno lá que não tenha muita base, ele possa confundir e perguntar:
Ah, professor, eu não posso simplificar aqui o t à sexta com t à sexta? Não, não por quê? Porque isso aqui, essa expressão toda representa um número. Você não pode tirar uma parte deste número, ok? Uma parte aqui não. Isso aqui tudo representa o numerador. Tudo isso aqui. E isso tudo aqui representa o denominador. Você só pode fazer simplificações com coisas que são semelhantes, que são iguais na multiplicação ou na divisão, tá? Mas no caso aqui você está dividindo essa expressão toda por uma expressão totalmente diferente. Então vamos dar continuidade. O t tende a 1. Vamos dar continuidade fazendo o seguinte: eu posso sim simplificar esse radical aí, lembrando da propriedade da radiciação. Quando eu tenho a raiz enésima de a elevado a m, eu posso escrever isso na forma de expoente fracionário. Vai ficar, quem está na sombra vai para o sol, e quem estava no sol vai para a sombra. É esse formato aqui da propriedade para você tirar um valor aí de dentro do radicando de uma raiz. Então é isso que nós vamos fazer ali. Lógico que essa divisão nós vamos fazer de cabeça. Quando a gente faz essa divisão, o m é o 6 dividido pelo n, que é o 3. Então nós vamos ter um limite quando t tende a 1 de quê? De t ao quadrado menos t à sexta. Isso dividido. Vamos usar o mesmo processo embaixo, só que o índice aqui é 2, então vai ficar t ao cubo menos t à sexta. Isso implica em nós fazermos uma fatoração bastante simples, que é colocar o fator comum em evidência. Limite, quando t tende a 1, colocando o fator comum em evidência, e o fator comum de uma expressão é aquele de menor expoente. Então, logo, t ao quadrado. Aí eu passo a dividir essa expressão pelo fator comum. T ao quadrado dividido por t ao quadrado vai dar t elevado a 0, que é igual a 1. Menos t à sexta dividido por t ao quadrado, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. E aqui, no denominador, eu uso o mesmo artifício, colocando a variável com o menor expoente em evidência, fazendo assim 1 menos t ao quadrado. Perdão, aqui é o cubo, né? Repito a base, subtrai os expoentes. E aí eu tenho que ter um olhar interessante para essa expressão aqui, ó, porque aqui é a diferença entre dois quadrados. Que dois quadrados seriam esses? Eu vou colocar aqui limite, que é o que a gente está enxergando, ó. Olha o que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. T ao quadrado vezes. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Vou usar um colchetezinho aqui, ó. É 1 ao quadrado menos t ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? Só para vocês enxergarem que existe um produto notável interessante ali. Embaixo, a gente percebe que é a diferença entre dois cubos, que já é uma fatoração um pouco mais, digamos assim, complexa, se você não memorizar essa expressão. Então, ó, lá em cima, eu vou fazer aqui embaixo, sem repetir limites, mas
Lembrando, aqui eu posso simplificar, né? E eu vou ficar somente com o t aqui, né? Porque, ó, repete a base, subtrai o expoente, vai ficar t elevado a menos 1, que é t no denominador, certo? Nós não podemos esquecer desse t quando a gente for calcular o limite. Eu vou pegar essa expressão de cima aqui, ó, e vou desenvolver ela. Então, assim, ó, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho 1 ao quadrado menos t ao quadrado elevado ao quadrado. Isso é a diferença entre dois quadrados. Qual seja quadrado do produto da soma pela diferença de dois termos. A diferença entre dois quadrados é você fazer o produto da soma pela diferença de dois termos. E aí você faz 1 mais t ao quadrado vezes 1 menos t ao quadrado. Olha a expressão e a gente observa que ainda aparece um produto notável que dá para ser desenvolvido. E aí a gente repete aquele que não dá para ser desenvolvido. Esse não dá para ser desenvolvido. Mas esse aqui continua sendo a diferença entre dois quadrados. É 1 mais t vezes 1 menos t. Então, essa expressão aqui, ela representa isso aqui, ó, tá? Ah, Márcio, e a expressão de baixo, como é que seria a fatoração dessas 1 menos t ao cubo? 1 menos t ao cubo. Isso é o cubo, é a diferença entre dois cubos. É como se fosse isso aqui, ó, 1 ao cubo menos t ao cubo, porque 1 ao cubo é 1 mesmo. A gente às vezes não enxerga isso. 1 elevado ao cubo é 1 mesmo. Então é a diferença entre dois cubos ali. Como é que eu resolvo? Eu pego as bases e repito o sinal dela. Vezes. Ó, o primeiro termo, aí eu olho para aqui, ó, o primeiro termo é elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 mesmo. Troco o sinal desse aqui. O produto entre eles, 1 vezes t, t mesmo. Mais o segundo elevado ao quadrado, t ao quadrado. Isso é a fatoração da diferença entre dois cubos. E aí a gente fica com o seguinte. Vou colocar limite aqui agora. Quando t tende a 1, de que? Note que este t aqui, ó, eu cancelei com t ao quadrado aqui, ficou só t embaixo. Então, a expressão de cima é esse inferno todo aqui, ó. Então, vou fazer lá 1 mais t ao quadrado vezes 1 mais t vezes 1 menos t. E no denominador, eu encontrei o t que ainda continua, vezes o quê? A fatoração desse polinômio aqui. Como é que é a fatoração desse polinômio? 1 menos t vezes 1 mais t ao quadrado. E aí eu posso cancelar este com este, encontrando o limite de uma expressão mais simplificada. De 1 mais t ao quadrado, né, pessoal? Vezes 1 mais t. Cuidado que as bases aqui não são iguais não, tá, pessoal? Cuidado aí. Então, ó,
t que multiplica 1 mais t ao quadrado. Acredito que a indeterminação ela desapareceu, uma vez que não há sinais de subtração ali, né? Já deu para perceber isso, né? Então, ó, substituindo agora, eu vou ficar com 1 mais 1 ao quadrado, vezes 1 mais 1, dividido por 1 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Fazendo as contas, 1 mais 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Vezes 1 mais 1, 2. Dividido. 1 vezes, vamos pensar aqui, ó, 1 mais 1, 2. Mais 1 ao quadrado, 1 mesmo. 2 mais 1 ao quadrado, 3. Então, 1 vezes 3. Vou colocar aqui o produto aqui, 1 vezes 3. Então, ficou 4 terços a nossa resposta. Espero que tenham entendido. Se isso aconteceu, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com seus amigos aí que têm uma certa dificuldade em cálculo. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal, pois isso vai nos ajudar bastante. Vamos para o próximo exemplo, que vai ser uma maneira diferente de resolver. Nós não vamos aplicar substituição aqui não. Aqui nós vamos pensar no seguinte. Esqueci de colocar aqui a tendência aqui do x. O x tende a quê? Vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui nos meus guardados aqui. O x tende a 2, pessoal, aqui, ó. Então, olha só. O primeiro passo seria verificar a indeterminação, se ela existe. Então, vai ser a raiz de 2 menos 2. E no denominador, a raiz cúbica de 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2. E aí você tem a raiz de 0, né? Sobre 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, menos 2 vezes 3, 6. Então vai dar raiz de 0 aqui também. Logo, 0 sobre 0. Indeterminação. Essa indeterminação nós vamos resolver da seguinte forma. Pense comigo. Quem é a raiz ou zero que nós detectamos para este polinômio? Ah, professor, é o 2. Então, peraí. Nós vamos aplicar a técnica de Briot-Ruffini aqui. Observa comigo. Nós já temos que x ao quadrado menos 3x mais 2 já tem uma raiz. E a raiz, escrita na forma fatorada, né? É x menos 2. Por quê? Porque x menos 2, você igualando a 0, o x tende a 2, né? O x é igual a 2. Ele faz com que essa equação ela se anule. Então, o primeiro binômio seria esse. E qual seria o próximo fator? Porque fatorar é escrever a expressão na forma de produto de fatores, certo? Então, olha só. Eu vou usar Briot-Ruffini, mas aqui poderia desenvolver aí a equação, achar as raízes da equação, aplicar aquela forma
canônica da equação do segundo grau, ou acredito também que o teorema do resto também poderia ser aplicado aqui. São algo que tem uma infinidade de possibilidades aí. Não diria uma infinidade, mas diria uma quantidade legal de informações que a gente poderia aplicar para fazer essa decomposição aí, tendo em vista o estudo dos polinômios. Então, vou aplicar Briot-Ruffini. Existe o método das chaves, né? Se vocês quiserem que eu coloque aqui o método da chave, pessoal, eu posso colocar, posso fazer aqui, entendeu? Algumas expressões aqui usando o método da chave. Deixa nos comentários aí. A forma canônica também a gente consegue fazer tranquilamente. Então, ó, começo colocando 2 e os coeficientes das incógnitas aqui, ó. E aí baixo esse 1, 1 vezes 2, 2, mais menos 3 dá menos 1, e menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 2 dá 0. Então, o polinômio, o binômio, ao dividir, ao aplicar aqui, ó, a divisão deste polinômio por este polinômio aqui, nós vamos encontrar, no caso um binômio, né? Nós vamos encontrar este binômio. Qual seja, lembrando que aqui é o coeficiente da variável no primeiro grau, x menos 1. Certo? É só você comparar, ó. 1 refere-se ao x ao quadrado. Menos 3 refere-se ao x. 2 refere-se ao termo independente que não tem variável. Beleza. Quando eu divido um polinômio no segundo grau por um binômio, eu vou encontrar uma expressão no primeiro grau, certo? Porque eu estarei subtraindo os expoentes. Segundo grau, menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então, vamos encontrar uma expressão. E aqui, o que temos aqui são os coeficientes. Feito isso, vamos partir para o raciocínio lá do limite. Então, eu tenho o seguinte: o limite, quando x tende a 2, aí eu já vou escrever a forma fatorada, lembrando o seguinte, isso vai ser igual aqui, vou colocar igual aqui, igual ao limite da raiz de x menos 2 sobre, e aí eu vou aumentar esse traço de fração, né, porque ficou uma expressão relativamente grande, né? Então, ó, a raiz cúbica, né, de quê? De x menos 2 vezes x menos 1. Note que o x menos 2 é o fator que está fazendo a indeterminação aí. Dá para a gente observar isso. Então, eu vou usar agora um processo que nós já vimos aqui anteriormente. Mas, antes de usar esse processo, eu quero relembrar com vocês o seguinte. Quando eu tenho um radical assim, ó, raiz enésima de A vezes B, eu posso desmembrar isso, vai ficar a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, vou usar esse artifício aqui para nós, tá? Então, vai ficar o limite quando x tende a 2 da raiz de x menos 2. E aí, eu vou desmembrar esse radical
raiz cúbica de x menos 2 vezes a raiz cúbica de x menos 1. E aí, pessoal, o que eu queria falar é o seguinte: quando eu tenho um radical, eu posso escrever esse radical na forma de potência de expoente fracionário. E aí você vai se lembrar do que nós fizemos anteriormente nesse exercício que nós resolvemos. X tende a 2, eu posso escrever assim a nossa expressão de cima. Abro parênteses, né? X menos 2. Observe o expoente que está aqui, ó. A gente não fala que quem está na sombra vai para o Sol? Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. E aí, a mesma coisa, a gente vai usar o artifício ali embaixo. Vai ser x menos 2. Quem está no Sol, quem está na sombra vai para o Sol. O expoente aqui é 1 no caso, né? E quem está no Sol vai para a sombra. Vezes x menos 1. Certo? Bom, nesse caso, as bases são iguais aqui. Quando as bases são iguais, eu tenho que repetir a base, subtrair os expoentes, não é isso? Então vai ficar assim, ó. O limite, quando x tende a 2, de x menos 2, ó, vou repetir a base x menos 2 e subtrair os expoentes. 1/2 menos 1/3. E embaixo ficou quem? Eu tirei esse daqui, não tirei? Ficou x menos 1 elevado a 1/3. Note que aqui no expoente há uma subtração com denominadores, com frações com denominadores diferentes. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 6, e 2 e 3 é 6. Então, limite, quando x tende a 2, de quê? De x menos 2. E aí lembrar que o denominador comum é o 6. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 6 por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Sobre... Fazendo o passo a passo assim, né, pessoal? Fica um pouco entediante, né? Mas eu estou levando em consideração aqueles alunos que realmente têm muita dificuldade para entender em alguma parte do desenvolvimento. Isso é igual ao limite quando x tende a 2 de quê? De x menos 2, aqui vai dar 1/6, né? Sobre x menos 1 elevado a 1/3. As bases aqui não são iguais, né, pessoal? Então nós não podemos aplicar propriedade de potência. O que acontece? Vamos fazer o processo inverso, transformando em radical agora. O que está na sombra vai para o Sol. Então, ó, isso é igual a quem? Deixa eu ver se está na... Isso é igual a quem? Ao limite, quando x tende a 2. Em cima, transformando aquela potência de expoente fracionário num radical, eu vou ter a raiz sexta, né? De quê? De x menos 2. E embaixo eu vou ter a raiz cúbica de x menos 1. Agora,
Vamos partir para finalizar para achar o limite. Basta substituir, né? Vamos substituir aqui. A raiz sexta de 2 menos 2. Sobre, nós temos que encontrar um número real, né, pessoal? Um valor real. A raiz cúbica de 2 menos 1. Aqui é a raiz de sexta de 0. E embaixo é a raiz cúbica de 1. Resolvendo os radicais, raiz sexta de 0 é 0, raiz cúbica de 1 é 1. Portanto, 0 dividido por 1 é possível? Sim. Nada dividido para 1 é nada. É 0. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Compartilhe. Bons estudos a todos vocês e até a próxima.